Antes de continuarmos construindo a nossa aplicação, vamos, hora ou outra, nos referir a termos que talvez sejam um tanto quanto avançados ou novos para você. Então, antes de fazermos a construção da aplicação em si, eu vou fazer uma breve descrição para que serve cada diretório, cada componente da aplicação, Laravel 5.1, e você vai poder entender melhor quando esses termos aparecerem depois. Mas não se preocupe, nós vamos cobrir cada um em detalhes em screencasts posteriores nessa mesma série ou em séries separadas. Ok, vamos lá. Bom, vamos começar primeiramente pelos arquivos, depois por cada uma dessas pastas e finalmente terminar na pasta app. Vamos fazer a ordem inversa. Bom, o primeiro arquivo que você deve notar, um dos mais importantes do projeto, é o arquivo composer.json. Nele tem uma série de informações setadas que vem do projeto Laravel padrão. Bom, se você entrar aqui na seção Require, eu acho que eu já passei, né? Você vai ver aqui os requisitos da aplicação, que é da nossa aplicação, é PHP 5.5.9, ou seja, você precisa pelo menos essa versão. Qualquer versão superior a essa tá ok, mas você precisa de pelo menos essa versão para poder rodar. E o Laravel Framework. Se você ainda não entendeu isso, basicamente o que nós criamos é uma aplicação com Laravel. O framework em si fica instalado dentro da pasta vendor, Laravel Framework. E essa aplicação Laravel por si tem várias dependências que são essas outras pastas da pasta vendor. Mas não se preocupe, se você já trabalhou com o Composer, você provavelmente já sabia disso. Caso contrário, é só você acompanhar que vamos falar sobre Composer em breve. Ok, o arquivo composer.lock é um arquivo que guarda basicamente as versões instaladas das dependências do pacote. Esse arquivo é automaticamente gerado quando você instala a aplicação ou quando você atualiza, esse arquivo também é atualizado. Ok, o arquivo package.json e gulp file são para front-end, é basicamente para rodar o Elixir ou o Gulp com o Elixir, para melhor dizer, mas não vamos nos preocupar com ele agora. PHP Spec e PHP Unity são arquivos relacionados a testes, mas nós também não veremos testes nessa série, nós veremos testes de uma série separada, então eu não vou entrar em detalhes sobre esses arquivos. Ok, nós temos o arquivo readme.md, é um arquivo basicamente é o lame, né, do projeto Laravel. Você pode inclusive apagá-lo quando você cria a aplicação, não existe nenhuma necessidade para esse arquivo aqui. O arquivo server.php, você lembra que na primeira screencast nós rodamos o comando php artisan serve. Basicamente, esse comando lê o conteúdo desse arquivo para poder iniciar o servidor embutido. Você não precisa se preocupar como ele funciona e você não precisa alterá-lo. Você só precisa rodar o comando e manter esse arquivo aqui. Se você remover esse arquivo, aquele comando vai parar de funcionar. O arquivo artisan é um arquivo PHP, ele está sem extensão, mas ele é um arquivo PHP, e basicamente ele é responsável por carregar aquela aplicação da linha de comando que a gente utilizou na primeira aula e vai continuar utilizando nas próximas. Os arquivos git attributes e git ignore são basicamente um template para você ignorar os arquivos do Git, se você estiver versionando o seu projeto com Git. Se você estiver utilizando, por exemplo, Subversion ou Mercurial, você pode remover esses arquivos, pois não faz nenhum sentido você mantê-los aqui. E o arquivo .env, como nós vimos, é para definir as configurações de ambiente da nossa aplicação. Eles são necessários apenas se a sua configuração, nós vamos falar daqui a pouco, estiver utilizando alguma variável. Caso contrário, você também pode remover esses arquivos, mas você teria que alterar arquivo por arquivo de configuração e remover as referências. Por exemplo, aqui em app.php, nós temos uma referência à variável appdebug. Aqui dentro do arquivo .env, nós temos uma variável setada chamada appdebug. Você precisaria alterar esse arquivo, remover aqui, colocar manualmente esse valor e
fazer o mesmo para todas essas outras variáveis, e aí sim você poderia remover. Mas não é muito recomendado, eu não recomendo você fazer isso, pois como você vai trabalhar nesse arquivo localmente, provavelmente você vai ter um ambiente de estagem, você vai ter um ambiente de produção e cada um vai precisar de um valor de configuração diferente. Então, é uma feature muito interessante que foi introduzida no Laravel 5.0 e é interessante a gente continuar usando ela. Bom, a pasta Vendor eu comecei a falar sobre ela, porém não terminei. Basicamente todas as dependências do projeto são instaladas aqui. Deixa eu só fechar esses arquivos. A pasta Testes é onde os testes unitários vão ser criados. Na nossa aplicação nós ainda não vamos trabalhar com testes, pelo menos até nós terminarmos todos o desenvolvimento. Começar a série iniciante, introduzir testes, eu acho que isso iria confundir um pouco a cabeça de quem é novo no framework. A pasta Storage é onde o framework ou a sua aplicação vão colocar, por exemplo, imagens, arquivos de logs, etc. São coisas que não são código, são conteúdos gerados à medida que a sua aplicação é executada. Por exemplo, se abrirmos aqui a pasta logs, nós temos esse arquivo laravel.log que os erros da aplicação são registrados aqui. Ok, mas nós vamos cobrir tudo isso em detalhes depois, não se preocupe. A pasta Resources basicamente reúne as partes da aplicação que não são em si PHP, ou não são diretamente o back-end, né? Por exemplo, as views, que são os seus templates HTML, é como a aplicação vai renderizar as páginas, né? Nós vamos voltar nisso depois, mas basicamente ela não é um código PHP direto, ela poderia ser somente HTML, nós utilizamos PHP ali dentro, mas não exatamente elas fazem parte da aplicação principal, do core da aplicação, por isso elas são mantidas aqui. Lang é onde os arquivos de tradução são colocados, por exemplo, você poderia criar os seus próprios aqui, ou você poderia, por exemplo, simplesmente criar uma nova localização. Nós vamos fazer a localização da aplicação depois, tá? O locale padrão é o inglês, nós poderíamos criar uma pasta aqui chamada PTBR, ou para português, e traduzir, por exemplo, previous para anterior e next para próximo. Mas nós não precisamos fazer isso por enquanto. Assets basicamente é onde geralmente as pessoas colocam os estilos e o JavaScript da sua aplicação a serem compilados e copiados posteriormente para a pasta public, tá? Mas nós vamos cobrir isso em uma aula falando sobre Elixir. Aqui em public, basicamente, é o diretório que vai ser carregado pelo seu servidor, o arquivo index.php é o arquivo principal, que recebe as requisições e encaminha para o framework. Mas você não precisa entender muito bem como isso funciona ainda, pois você vai entender isso melhor quando a gente falar do ciclo de vida da requisição, tá? Aqui nós temos uma outra pasta chamada Database. Aqui dentro nós temos 3 subpastas, né? Migrations, você teve uma prévia de como elas funcionam. Basicamente são arquivos PHP que descrevem tabelas do banco de dados. É uma forma de você versionar a criação e a alteração do seu banco de dados. Nós temos aqui, por exemplo, um script para criar uma tabela chamada usuários e alguns comandos, alguns métodos que estão criando os campos dessa tabela. E nós temos também para password resets. Isso aqui vem por padrão, você pode remover e criar o seu próprio, ou você pode estender, mas nós vamos ver isso em breve, não se preocupe. Como nós temos 2 arquivos aqui, você deve se lembrar que foram criados 3 tabelas, a de migrações, password resets e user. Migrações é só uma tabela de controle que registra as tabelas que foram criadas, alteradas ou removidas. E as 2 migrações se transformaram em tabelas, mas nós vamos ver também isso em detalhes depois, não se preocupe. Nós temos outra pasta aqui chamada Factories, que basicamente nós temos models, não sei se você já experimentou trabalhar com models no Laravel, mas esses models basicamente são classes que mapeiam tabelas no banco de dados, e as factories são alguns scripts que vão gerar dados fictícios, ou talvez reais, depende de como você os criar,
para que você possa preencher o seu banco de dados rapidamente. Nós vamos ver isso provavelmente na próxima screencast. E nós temos também os seeds, que são os scripts que populam o banco de dados. Mas não se preocupe, é só para você ter uma ideia de como que essas coisas funcionam, o que o Laravel pode fazer. Depois nós vamos entrar em detalhes e experimentar, testar e alterar cada uma dessas opções individualmente. A pasta config basicamente centraliza todas as configurações da aplicação. Por exemplo, se você quiser utilizar o Gmail para poder enviar os e-mails da sua aplicação, você poderia configurar as credenciais SMTP aqui, ou ainda, se você quiser utilizar o armazenamento de arquivos, em vez de ser local, utilizar o serviço S3 da Amazon. Você poderia entrar em File Systems e editar essa configuração, etc. São várias configurações, você não precisa, nós vamos falar delas posteriormente. Nós temos ainda a pasta Bootstrap, que são 2 arquivos em uma pasta cache. Esse arquivo autoload, esse arquivo app, são basicamente responsáveis por iniciar a aplicação. O arquivo index.php da public é o ponto inicial, carrega esses 2 arquivos, esses 2 arquivos direcionam a requisição, mas como eu havia dito, quando nós falarmos sobre o ciclo de vida da requisição, você vai entender melhor para que esses arquivos funcionam. Não vamos complicar mais do que o necessário agora. E finalmente nós temos a pasta app, que é onde nós criamos a nossa aplicação de fato, o código que vai ser executado na nossa aplicação. E nós temos uma série de pastas, mas basicamente o que você precisa entender é que tudo isso aqui pode ser alterado para o seu gosto, tá? É uma sugestão de como trabalhar com Laravel. Nessa aplicação nós vamos manter um tanto quanto no padrão, nós vamos alterar apenas alguns detalhes da arquitetura dessa aplicação, mas em outras screencasts nós vamos aprender a modificar um tanto quanto para poder atender melhor as nossas necessidades. Aqui dentro nós temos o user, que é um model, basicamente ele mapeia aquela tabela lá do banco de dados para uma classe. Nós temos provedores de serviços, que são classes especiais que carregam recursos da nossa aplicação. Nós temos, por exemplo, o componente HTTP, que é responsável por tudo aquilo que é a camada de transporte da nossa aplicação, por exemplo, as rotas que mapeiam as URLs para as classes, etc. Você não precisa se preocupar, esses conceitos aqui, por enquanto, nós vamos cobrir eles em detalhes, eles são o foco principal dessa série, e eu espero que você tenha pelo menos tido uma preview, né? Eu não posso me estender muito aqui também falando. Na próxima screencast nós vamos falar sobre rotas e posteriormente nós vamos falar sobre migrações e seeders. Obrigado.